Boa noite. Hoje é 5 de junho de 2024. Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O artigo 20 da Constituição, em seu inciso 7, afirma que são bens da União os terrenos de marinha e seus acrescidos. Nas disposições transitórias da mesma Constituição, o parágrafo 3º do artigo 49 afirma que será aplicado o direito de enfiteuse, eu nem sei falar isso, ou seja, o direito de transmitir os direitos de uso de terrenos próximos à praia, neste caso, desde que se pague regularmente por isso. Uma proposta ao governo, o foro ao governo, uma proposta de emenda constitucional sobre o tema que era acabar com esses dois artigos e propor uma nova regulamentação. Para seus opositores, trata-se de uma proposta de privatização das praias. A proposta já tramitou na Câmara dos Deputados, com apoio inclusive de partidos de esquerda, como o PCdoB, e está no Senado sob relatoria de Flávio Bolsonaro. E aí, estamos mesmo correndo risco de perder nossas praias para hotéis, ricaços e afins? Ou a PEC serve mais à regularização fundiária do que à privatização? Quem tem razão, Neymar ou Luana Piovani? Ópera Mundi quer saber a opinião do pessoal que entende de economia aqui de outubro. E nós vamos fazer essas perguntas, entre outras, a Bianca Valoschi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. Ela é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Unicamp e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pedro Faria é pesquisador de pós-doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Muito obrigado a vocês três por estarem aqui. É um prazer sempre voltar. Eu voltando depois de uma dengue que me derrubou por um bom tempo. E vamos à primeira pergunta da noite. Quem aqui é Neymar? Quem aqui é Luana Piovani? A PEC privatiza mesmo a nossa praia? Juliane Furno começa. Vamos lá, boa noite, Haroldo, boa noite, Bianca, boa noite, Pedro. Precisa escolher um, eu sou Luana Piovani, embora já tenha torcido o nariz para a coitada. Acho que ela cumpriu um papel importante, né? Às vezes a gente menospreza o papel desses influencers, mesmo que, enfim, né, não seja uma intelectual, militante, que tem ali um argumento muito sofisticado. Eu acho que o papel que ela cumpriu em publicizar esse tema foi importante e deve ser ainda mais, né, nos próximos capítulos. Veja, eu acho que a gente tem que, inclusive, complexificar o debate sobre privatização de praias, porque já acontece, inclusive no Brasil, diversas experiências que são privatização, embora não seja exatamente, né, em termos conceituais, privatização, no sentido, né, da apropriação privada, do cercamento e da necessidade de apresentação de um ticket, né, de um passaporte para que você adentre numa praia. Então, eu acho que nós vamos enfrentar nesse debate, né, os nossos inimigos, né, que são favoráveis a essa PEC, dizendo, não, mas a PEC não privatiza. E talvez no texto da lei a gente não encontre de fato isso, mas nós precisamos estar munidos para dizer que ela abre precedente para institucionalizar e legalizar, inclusive práticas que já existem, ou seja, ela dá legitimidade a um processo de cerceamento do livre acesso da população a um bem público que é a praia. Porque na medida em que há uma transferência, né, das áreas de marinha
para os municípios, para os estados e, eventualmente, diretamente para o setor público, em primeiro lugar, há uma fragilidade desses terrenos, porque uma coisa é serem terrenos da União, com todo o seu aparato, seus órgãos de controle, ICMBio, IBAMA, e toda a capacidade de distanciamento que tem a União. Outra coisa são os municípios que sofrem pressão, lobby, e têm muito mais promiscuidade com o setor privado. Outra coisa é o processo que já acontece. Então, mesmo sem essa legalização, já acontece em formas de ou a obrigatoriedade de pagamento, né? Fernando de Noronha tem, por exemplo, praia que é pago, ou construção de condomínio, em que há um cerceamento do acesso pelo constrangimento de passar dentro de um condomínio. Há lugares, inclusive, que há trilhas que você é acompanhado por seguranças. Há lugares, inclusive, que há interdição, porque foram construídos imóveis que avançam sobre a areia, né, impossibilitando que uma parte da praia possa ser acessada, a não ser pelo mar, o que gente de 1,5 m como eu, que não sabe nadar e tem medo do mar, não acessaria. Então, isso já existe na prática no Brasil, e essa PEC ela pode não vir ali no rodapé. Privatização, necessidade de apresentação de ticket, né? Transferência do patrimônio, mas ela é de fato, né, não em termos legais, mas é de fato um processo de privatização no termo mais complexo do termo, né? Apropriação privada de um bem público e exclusão de adentramento da população, seja de diversas formas, pagamento ou não, mas essas formas de cerceamento, constrangimento, são também formas de impedimento de que a população acesse as praias. Obrigado, Juliana. Juliane, eu já quase apanhei de você por causa disso. Vou correr esse risco novamente. Corrigi já. Pedro Faria. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Bianca, Juliane. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, eu acho que tem que fazer essa ressalva, né, que a Ju fez, porque parece que é o único argumento que as pessoas que tentam defender essa proposta absolutamente indefensável têm, né? Ah, não é exatamente uma privatização, né? Aí vai aquele discursinho, tem 30 anos que a gente ouve isso, é concessão, privatização, não é a faixa de praia. Que susto, gente. Entrou na minha frente aqui, eu falo, Bolsonaro tomou um susto. Ô, Igor, quando for pôr essas imagens tensas, tem que avisar aqui, o pessoal não assusta o espectador, uma assombração dessa. Mas, enfim, né, eu acho que é isso, é uma exclusão, né, do acesso àquele espaço. E, assim, eu queria colocar isso também, né, num contexto de mudança climática, né. As áreas de praia, você privatizar o acesso mesmo, né, das áreas propriamente, não é a linha de areia, né, a faixa de areia ali, é o terreno que vem depois, né, você fazer a concessão mais do que já está feito, né, do que já existe, é um problema porque essas são áreas que servem justamente para conter maré, para preservar a área de mangue, né, essas áreas têm um valor ambiental e de proteção em relação às mudanças climáticas muito grandes. E entregar essas áreas tem um fator que, assim, a gente hoje tem, em qualquer cenário de projeção, né, de crescimento do nível dos oceanos, do aquecimento global, os cenários, assim, base, né, que não são cenários em que o planeta consegue implementar as medidas mais agressivas necessárias para evitar isso, que não estão acontecendo, né? No cenário médio, várias áreas de praia de todos os países do Brasil, inclusive, vão ser alagadas, né? Então nós estamos falando no momento que o Estado deveria estar controlando mais essas áreas, regularizando o que está irregular, né? A Secretaria de Patrimônio da União hoje tem mais ou menos um pouco mais de 500 mil imóveis registrados que pagam as taxas, mas estima que tem mais de 3 milhões de imóveis que não estão, no total, né, ocupando essas áreas. Então está na hora de regularizar, remover as pessoas que estão em situação vulnerável, oferecer uma alternativa, não abrir para empreendimentos de luxo, justamente para ter essa área de proteção, porque essas áreas, várias delas, vão ser alagadas no futuro, daqui a algumas décadas. E aí faz a concessão agora, e daqui 30 anos, quando a área, né, a linha de maré começa a alcançar a área que foi construída do resort de luxo, a gente sabe quem vai pagar a conta, né? Não vai ser o resort de luxo que vai perder aquele patrimônio. Vai vir atrás do governo, porque vai falar, mas o meu belíssimo aqui investimento, que gera 20 empregos, né? Esquece toda a degradação que gerou,
vai perder esses empregos, aí vai o governo recompensar essas pessoas por terem recebido essas terras lá 30 anos antes, hoje, né? Ou seja, a gente está comprando, vendendo, dando praia e Exatamente. prevendo indenização para o proprietário daqui a pouco. Daqui 30, 40 anos, Bianca Valoschi, você que enfim, está na praia todo dia. O que você acha disso? Vê-se pelo meu tom de pele, né? Como eu sou uma pessoa bastante bronzeada. Gostaria de estar mais, mas infelizmente não estou tanto. Bom, boa noite, Haroldo, Juliane, Pedro e a todo o público ouvinte. Como o assunto hoje é privatização, eu acho que eu não posso começar a falar sobre isso sem comentar antes da questão das praias e o que está acontecendo aqui no Paraná. Não sei se vocês acompanharam essa semana, mas o governo do estado aprovou a toque de caixa, né? Mediante um grande acordo com a Assembleia Legislativa, um projeto de privatização das escolas públicas, né? Que ele carinhosamente apelidou de Projeto Amigos da Escola, mas que de amigos não tem nada, né? Foi uma verdadeira vergonha. Os deputados, 20 mil manifestantes, né, adentraram a Assembleia Legislativa do Paraná e eles cancelaram a votação e fizeram uma votação online para não ter a pressão do público. E estamos sob esse patamar. E eu acho que é importante se falar sobre isso porque essas modas pegam, né? O Paraná começando com isso de privatização da escola pública, não tenham dúvidas que o Tarcísio, por exemplo, que importou, né? Inclusive o nosso antigo secretário de Educação, o Feder, que está aí para vocês agora, era cria daqui, né? Então, é algo bizarro, né? Não temos nem o que dizer, foi um projeto sem qualquer discussão com a comunidade escolar. Como todo projeto de privatização, eles alegam que vai haver uma economia, só não mostraram aonde, quando e como, né? Não tem. E sem contar a falta de continuidade de um serviço público completamente essencial, né? Que um contrato de privatização não consegue fornecer, né? Enfim, tomei aqui 2 minutos do meu tempo para falar disso, mas é porque eu acho que é extremamente importante e tem, né? E é uma privatização também. Sobre a questão das praias, enfim, né? Que semaninha, gente do céu, olha, não é fácil, mas tem semanas que são piores na questão dos projetos aí que são apresentados. A gente tem que ter em mente que, como os meus colegas aqui falaram anteriormente, a PEC 3 não necessariamente cita, né? Nitidamente a palavra privatização, mas ela promove, sem sombra de dúvidas, um cerceamento à liberdade de ir e vir nas praias, né? Ela vai ajudar a quem já tem um acesso e principalmente vai favorecer aquelas praias que já estão, de certa forma, privatizadas, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre a questão da Angra dos Reis, né? Tem uma geógrafa que ela estudou as 50 praias de Angra dos Reis e dessas 50 praias, 8 praias estão completamente controladas e 25 são privatizadas mesmo. Isso você não chega ali diretamente, né? Você passa ou por uma catraca, ou passa por dentro de um resort, ou de um condomínio, ou qualquer coisa assim. Então, esse projeto ele vai facilitar e muito nesse sentido, né? Ele vai abrir a porteira realmente para esse tipo de situação que hoje ocorre e supostamente irregular não seja mais irregular. Tá certo, a Bianca chamou atenção para um assunto muito importante, que é esse do Paraná. A gente fez uma entrevista hoje, às 11 da manhã, com o Renato Freitas, que é um dos deputados que lideraram a resistência a esse projeto do Ratinho Júnior. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo muito essa entrevista. Acho que ela precisa circular bastante. Obrigado, Bianca, por chamar atenção para essa questão. Do ponto de vista estritamente financeiro, econômico, essa PEC resulta em perda significativa de arrecadação e ela pode, por sua vez, como argumentam os defensores, estimular investimentos em turismo importantes? Começo com você, Pedro.
Então, como eu disse, né, o governo tem aí uma estimativa de arrecadação de 1 bilhão, acho que 1 bilhão e 100 milhões por ano, né, com as taxas que hoje são pagas. A estimativa da Secretaria de Patrimônio da União é de que, se a PEC fosse aprovada do jeito que está, o governo federal teria uma perda aí da ordem de 500 bilhões de reais em patrimônio, porque uma parte da PEC prevê a transferência para estados e municípios. E vamos lembrar que estados e municípios, né, eles são frequentemente governados por pessoas que têm um interesse direto nessas áreas, né? Eu sou de uma cidade em que o prefeito é um grande proprietário de terra, né, o rural, proprietário de imóveis urbanos, e ele é sempre uma pessoa que usa esse tipo de coisa, não é uma área no litoral, mas enfim, os argumentos são muito similares. Então, o governo federal teria essa perda de patrimônio que vai para a mão de pessoas que têm interesse em alienar essas áreas por preços muito baratos, né? Então, assim, e teria também, obviamente, a perda das taxas que hoje são arrecadadas e que, na verdade, o que deveria acontecer é o governo regularizar as que estão irregulares para aumentar a arrecadação, né? Sobre o turismo, isso é uma coisa que, de novo, eu vou falar da minha cidade, né? Eu sou de Brumadinho, para quem não conhece, aquela cidade da barragem da Vale, que desabou, né? O crime da Vale. E desde desse crime da Vale, a questão lá é se livrar da minério-dependência. E a indústria do turismo é sempre em Brumadinho, em vários outros lugares, que tem algum tipo de atividade econômica que é muito predatória, ou que não tem uma atividade econômica muito intensa, né? O turismo é levantado como esse totem, assim, né? Essa atividade miraculosa que você oferece condições muito fáceis para empreendedores, principalmente especuladores imobiliários, e isso vai gerar um boom de turismo, né? Não é assim que funciona, né? E mesmo quando funciona, a gente tem que levar em conta, né? Porque se vende uma ideia, vai ter uma indústria de turismo, né? Quantos empregos isso gera? Isso gera empregos de qualidade, né? Isso está destruindo, às vezes, formas não monetárias de subsistência, né? Porque às vezes a pessoa é um pescador, né? Vive uma condição de vida simples, mas ele tem ali acesso a uma forma de subsistência fora do mercado, né? Que não depende das flutuações, não depende da sazonalidade. Tem os auxílios que complementam isso do governo, e ele vai trocar isso por um emprego precário, muitas vezes informal, numa indústria que às vezes talvez até movimente muito dinheiro, mas ela não vai movimentar para as pessoas que estão ali ocupando esses territórios hoje, né? E é uma outra coisa completamente diferente a gente pensar, e deixo isso para outro momento, né, sobre o turismo comunitário, que é justamente o que o Flávio Bolsonaro não quer. Quer pegar essas comunidades que estão lá, fomentar ali a participação de outras comunidades próximas a usar aquelas praias de uma maneira sustentável, sem uma ocupação agressiva de território, né? A gente tem que pensar outras formas de fazer turismo, não essas, né, ter 1000 Cancuns no Brasil, né? O Igor colocou, eu não estou entendendo porque isso apareceu, Igor. Isso é um programa antigo que você quis chamar a nossa atenção? Então, a gente tem um programa sobre Brumadinho, sobre desastres ambientais, e nos próximos dias também vai ao ar um programa que eu gravei hoje sobre a Braskem, a CPI da Braskem, tá, gente? Fiquem atentos aí ao Opera Mundi. Passo a palavra para Bianca Valoski. Você lembra qual era a pergunta? Gente, eu vou pedir desculpas. Não, eu lembro. Eu só vou pedir desculpa porque eu queria só falar mais uma coisa que eu acho que é importante em relação ao que está acontecendo aqui no Paraná, que eu esqueci de falar antes, que é que o Ratinho Júnior pediu a prisão da atual presidente do APP Sindicato, né, da Associação dos Professores aqui, né, do Sindicato dos Professores, a Valquíria Olegário Mezeto. Então, ainda a gente está sobre isso, né, sobre essa situação. Só queria lembrar disso daqui porque aconteceu hoje e eu acho que é extremamente importante para saber o nível que o Ratinho Júnior está operando, né? Mas, enfim, voltando para a questão das praias, bom, eu não acredito, veja, quando se trata de investimento da iniciativa privada, num determinado setor, você precisa ter diversos mecanismos que influenciem isso. Por exemplo, você acha que o empresariado vai construir um resort sem outros incentivos que ser além, né,
da questão de ter um terreno para se fazer isso? Não. Então, você só, e aqui com todas as aspas possíveis, porque não é só, é muita coisa, deixar um terreno livre para que seja feito não é o suficiente para que somente os investimentos privados num determinado setor, como é o caso do turismo, né? Então, eu acho que isso de dizer que vai aumentar os investimentos do turismo é se o governo, de fato, ajudar de outras formas, com outros mecanismos para que seja incentivado. Agora, a questão é, a gente tem que ter muito certo que esse turismo vai ser um turismo totalmente privatizado, bem como o Pedro falou, vai virar o Caribe, né? Onde quem trabalha naqueles grandes resorts não tem acesso à praia, né? E eu não sei se é exatamente isso que a sociedade brasileira quer, até porque a praia, para a gente aqui, ela é talvez um dos lugares mais democráticos que a gente tem, né? Onde todo mundo onde você tem uma convergência de culturas, de pessoas, onde qualquer um chega, qualquer um pode passar o dia, né? E ao deixar que resorts, que condomínios, né, tomem esses lugares, você tem um impacto sobre essa utilização desse espaço, né? Além, né, de uma outra situação que eu acho extremamente importante. As comunidades ribeirinhas e caiçaras, né? Como elas vão ficar nisso? Ou você desconfio muito que vá haver qualquer tipo de diálogo, de remanejamento, que já não seria o correto, mas, enfim, qualquer tipo de política em cima da preservação dessas comunidades. Eu estava lendo sobre o caso do condomínio de Laranjeiras, em Paraty, no litoral sul de Paraty, que é um condomínio bastante antigo nesse sentido de privatização de praias, e ele é um condomínio milionário, assim, né, de casas, mansões, assim, e tal, que tem a entrada da praia fechada, somente para os condôminos, você só pode passar ali com registro, dando carteira né, número de identidade, essas coisas assim, e que por muito tempo eles queriam expandir para a Praia de Trindade, que é exatamente vizinha de Laranjeiras. E foi com base na resistência da galera ribeirinha ali, dos caiçaras ali, que se evitou que o condomínio fosse até mais para baixo ali nessa região. Então, acredito que sejam diversos problemas e que a falta, né, um aumento na atividade do turismo não é exatamente assim como vai ser, não é assim como eles estão dizendo tão fácil, e também não acho que isso justifique todas as consequências que uma política assim tem. Obrigado, Bianca. Juliane Furno. Olha, tem sim, né, uma perda de estimativa, assim, de arrecadação com a concessão, com a concessão dessas áreas, embora também tenha uma garantia de não perda em outra ponta, porque a Bianca falou muito bem, né? Essas empresas, esses resorts que vão se instalar aí, eles vão contar provavelmente com outros incentivos, prioritariamente no âmbito do município, com isenções fiscais e tributárias. Então, o Estado vai perder, mas de alguma forma os municípios, em alguma medida, também perdem, porque é um pouco a lógica da própria concorrência desleal que esses empreendimentos fazem, barganhando, né, entre cidades para ver onde vão se instalar. Acho que tem uma superestimação também do papel do turismo, e eu era uma das pessoas que, com base no senso comum, apregoava isso, mas aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente linda, maravilhosa, nem vou fazer muita propaganda que é para as pessoas pararem de vir e lotarem o meu samba, aqui o turismo é de longe uma atividade economicamente importante. Inclusive, em fevereiro, é um período em que há uma baixa líquida no turismo, porque mais gente sai da cidade do que vem. Então, eu imaginava que, assim, bom, o turismo era meio uma indústria motora, assim, não é, eu acho que tem uma superestimação do que significa o turismo para as cidades brasileiras. Então, eu acho que tem que pesar o saldo líquido dessas coisas, sabe? Tipo, avaliar com cuidado, externalidade, geração de emprego, geração de arrecadação. E, por outro lado, elementos que normalmente não têm custo
ou mensuração financeira e monetária, que o Pedro estava falando, que é a capacidade de reprodução da própria vida, a capacidade, né, no caso das comunidades ribeirinhas, de pescadores, que em geral vivem de parte, né, em geral, da subsistência, né, não estão ali transacionando necessariamente no mercado. Tem o elemento do bem-estar, né, do acesso a um local público, acesso a um lugar de lazer. Isso tem um impacto na vida, que é também um impacto econômico, né? Porque é também o impacto de se sentir bem, trabalhar melhor, não sobrecarregar os equipamentos de saúde né, por situações de vários tipos. E tem também um outro fator, eu vou falar muito rapidinho aqui, tem uma praia no Rio de Janeiro, que é São Conrado. E um dia estava muito calor no Rio, e eu resolvi que eu ia nessa praia. E essa praia estava vazia, e eu já achei muito estranho, porque as praias no Rio são muito cheias. E ela é de relativo fácil acesso. E aí eu descobri que ela está vazia porque não circula, embora ela seja completamente aberta, não circulam ambulantes e não circulam ambulantes que alugam cadeiras e guarda-sol. Embora tenha muita cadeira e guarda-sol na praia, mas todos são de livre acesso de quem mora nos condomínios. Então, o cara do mate não passa, não sei, provavelmente tem alguma coerção física, extraeconômica, não passa o cara do biquíni, não passa o cara do milho, não passa o cara do açaí e não passa o cara do aluguel da cadeira e do guarda-sol. É um Nem impacto os econômico biscoitos importante. Globo chegam lá em São Conrado. Oi? Nem os biscoitos Globo chegam em São Conrado. Nem o biscoito Esse Globo. não faz falta, não. Não faz falta. Ofendeu E os é toda uma cariocas. infraestrutura de chuveiro, quadras, cadeiras e guarda-sols que estão ali à disposição. Nem se vocês quisessem pagar muito, não pode, porque eles estão ali com seus serviçais, que são funcionários dos condomínios. Na prática, é uma interdição, é uma forma de você não ir, porque você não pode sentar, você não pode se alimentar, você não pode comprar o seu biquíni, você não pode tomar o seu mate. É um impacto econômico, e principalmente para a base da pirâmide social, da favela da Rocinha, que está ali do lado, que poderia gerar renda, né? Ter uma fonte de renda vendendo esse tipo de bem, né? Ofertando serviço na praia. Então, acho que esse também é um elemento importante que precisaria entrar na conta se a gente quer avaliar custo financeiro, né? Eu acho que tem que se complexificar mais. Eu vou passar a terceira pergunta, porque parte da esquerda, alguns deputados de esquerda, votaram a favor dessa PEC quando ela estava na Câmara, com destaque para o PCdoB, em que quase todos os deputados, com exceção de um, votou a favor. Só um membro da bancada não votou a favor. A esquerda que aprovou essa medida na Câmara errou, ou, como o PCdoB argumenta, a possibilidade de regularização fundiária de áreas como a Maré, no Rio de Janeiro, seria uma boa justificativa a favor dessa PEC. Quem começa dessa vez é a Bianca. Olha, particularmente, eu acho que não há uma justificativa para se defender isso. Eu entendo que quando a gente privatiza um bem público, né, nesse caso, diga-se de passagem, não é exatamente a privatização estrito sensu, né, aquela que você está concedendo para a iniciativa privada de imediato, né, mas sim no sentido de que você está garantindo um acesso maior da iniciativa privada, né, a áreas que seriam só do Estado. A gente está fazendo, eu pelo menos acredito que a gente está diminuindo a democracia, né? A gente está perdendo direito, a gente está perdendo liberdade. Então, eu particularmente entendo que não há uma justificativa para você votar a favor de um projeto como esse, né?